Bem-vindo ao podcast Falar Sem Medo. Aqui olhamos de frente para o medo de falar em público. Descomplicamos a comunicação e para isso trazemos a ajuda de especialistas na matéria. Eu sou Ana do Carmo e hoje a minha convidada é a Carolina Camargo. É bem capaz de lhe reconhecer o nome. Carolina Camargo. Ela foi locutora na Renascença e na RFM. Foram 16 anos a falar para os ouvintes. Depois da pandemia, decidiu baixar a via, que é como quem diz, decidiu desligar o microfone e explorar outras possibilidades. A Carolina olha para trás com um profundo sentimento de gratidão e com a certeza de que tudo o que por lá aprendeu é uma mais-valia em tudo o que faz. Atualmente, a Carolina é consultora imobiliária. A profissão mudou, mas o essencial mantém-se. E a voz familiar também. Oh, Olá, Carolina. gostei tanto, Ana, obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite. Não, é um gosto ter-te aqui, até porque tens uma vida muito rica no que diz respeito à comunicação. E é justamente sobre isso que eu queria falar contigo. Queria que me explicasses, que nos contasses como é que se deu o teu início na rádio. Sempre sentiste que a tua voz era uma ferramenta que te ia levar mais longe ou surgiu por acaso? Foi completamente por acaso, Ana. Aliás, nós andámos ali taco a taco em rádios concorrentes a vida praticamente toda, não é? Não sei qual é a tua experiência, honestamente, não sei como é que a rádio surgiu na tua vida. Na minha, eu não digo que foi por acaso, porque não foi. Agora, não sei eu tinha muitos colegas na Renascença, na RFM, que sempre foram grandes fãs do meio da rádio, que cresceram a ouvir imensa rádio, que cresceram a seguir imensas figuras da rádio, a idolatrar várias figuras da rádio. Essa não é de toda a minha história, ok? Eu sempre gostei muito de música, fosse através da rádio, das cassetes, do vinil, sempre gostei muito da música em si, no geral, mas não do meio em específico, ou seja, os locutores em si, os animadores de rádio, pouco ou nada me diziam Se calhar sobre dizia-te mais ser cantora. não, 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 de todo, de todo, de todo, não, não tenho jeito nenhum. Dizia mais ser bailarina. Aliás, a dança é uma constante na minha vida. Eu acho que é das. É engraçado que ainda ontem estava a ter essa conversa. Acho que é aquela paixão, porque eu também fui muito apaixonada pela rádio, ok? Eu tive uma paixão pela rádio daquelas que não consegue se explicar. Mas a única paixão que eu acho que eu trago de sempre e que honestamente acho que vai ser para sempre é a dança. Agora, lá está, não tinha nenhuma vontade desde pequenina de ser animadora de rádio, de todo. Aliás, eu quando vou tirar o curso para a Católica de Comunicação, não tinha a rádio minimamente no meu horizonte. Eu sempre achei que ia fazer alguma coisa em backstage. Ah, relações públicas, assessoria de imprensa, trabalhar mesmo na área da comunicação pura e dura. Agora, a rádio nunca esteve no horizonte. A rádio surge na Católica, mas já no terceiro ano, quando eu experimentei. Ou seja, tive a mesma cadeira de rádio, tive a cadeira de televisão Eu também. também. Tu também, não é? E foi no experimentar, na primeira vez que entrei num estúdio e que experimentei, que disse, epá, eu acho que isto é por aqui. Eu sempre acredito que o universo vai dar as respostas no tempo certo, ok? Estava a ficar um bocadinho preocupada, devo dizer. Já estavas na faculdade, não Não, sabias? não estava na faculdade, a mais de meio do curso ainda, sem ter aquela certeza, qual certeza, nem uma ideia do que é que eu queria Pois, fazer. porque essa cadeira era no quarto ano, certo? Também és da Católica. Meu Deus, é o que eu digo, nós fomos mesmo taca-taca a vida toda. Também, era no quarto, olha, vê lá, já foi há tanto tempo que eu achava que era no terceiro, foi no quarto ano, exatamente. Foi já no quarto ano que eu tive a minha resposta, vê bem. Então, no quarto ano, enquanto a televisão não me disse nada, não, não deu aquele clique zero, a rádio não, a rádio falou comigo, eu disse, epá, eu gosto disto. Isto pode ser uma coisa muito interessante na minha vida. Olha, neste episódio do podcast Falar Sem Medo, nós vamos falar, aliás, já estamos a falar de comunicação autêntica. Tu, na verdade, tiveste a possibilidade, e estás a ter a possibilidade de viver a comunicação de várias formas. Primeiro, na rádio, um contexto de comunicação, depois, em vendas, em recursos humanos, em contacto humano. Como é que é para ti comunicar com autenticidade? Se tu pudesses explicar o que é para ti comunicar com autenticidade? Isso é o clichê mais básico de todos. Eu acho que tens que respeitar quem tu és. Tens que respeitar a tua essência, que tens que respeitar a tua personalidade. Não adianta nada tu tentares ser aquilo que tu não és. Ah, porque a outra é assim, eu quero ser. Não, tu és tu. E quando tu entendes que a mais-valia maior está
aí mesmo, no facto de tu seres tu mesmo e deixares sair para o mundo quem tu és, sem filtros, quer dizer, temos de ter balizas básicas de valores, de caráter, Isso. não é? De civismo. Agora, quem tu és, então respeita quem tu és e não tentes nada diferente. Isto é tão. Eu acho que falar sobre comunicação é sempre uma coisa muito gira, porque comunicação é tudo. Nós olhamos muito aqui para a comunicação a um nível mais técnico, não é? Pela nossa experiência de vida, pela, pela, pela experiência que tivemos a nível profissional, etc. Agora, a comunicação é tudo. A comunicação tem que estar presente e está presente em todos os aspectos da tua vida. Nomeadamente, e mais importante do que qualquer questão profissional, nas tuas relações humanas. Não é? Quando tu és um bom comunicador, isso facilita até a tua relação com o outro. Porque é Exatamente. que tantos casais têm problemas de Comunicação. comunicação? A comunicação é a base de qualquer relação humana, não é? Se tu não consegues comunicar devidamente, temos aqui um problema muito, muito sério. E, aliás, há pessoas que não conseguem, enfim, têm algumas capacidades que precisam de ser desenvolvidas para poderem comunicar com propriedade. Sem dúvida. E o bom disso é que tudo se trabalha. Tens Exatamente, é que estar disposto. exatamente. E muita gente não está. Aí complica de facto um bocadinho, não Aí é? complica, mas é o que. Por exemplo, Ana, e eu hoje em dia, com 42 anos, já tenho uma visão que não tinha há muito pouco tempo, num passado muito recente. Aliás, eu tive, eu já falei disto publicamente várias vezes, um medo atroz quando tomei a decisão do a rádio já não me serve, Uhum. eu tenho mesmo que acabar com isto na minha vida, eu tenho que partir para o próximo passo do que quer que seja que eu vá fazer da minha vida. E digo isto lá está, como tu disseste aí, com um espírito de gratidão imenso pela rádio. Só que deixou de servir a minha necessidade naquela altura e hoje em dia. E hoje perguntam muito, Carolina, mas tu não tens saudades? Não, é uma coisa muito bem resolvida na minha vida. Muito bem resolvida mesmo. Fui muito feliz durante 16 anos. Deixei de o ser. Acontece. Acontecem tantas coisas na nossa vida, porque é que não poderia deixar de acontecer também, não poderia acontecer também no meu campo profissional? Ah, Contudo, naqueles últimos 2 anos, foi muito difícil para mim compreender dentro de mim o porquê que aquilo já não estava a servir. Exato. Porque eu era feliz, deixei de o ser, mas porquê? Encontrar estas respostas. E acima de tudo, ah, o medo do que é que eu vou fazer depois. Porquê, Ana? Porque eu tinha uma crença quase que inabalável na minha vida do eu não sei fazer mais nada. E eu pensava muito isto. Eu comecei na rádio, ainda estava na faculdade. Certo. Eu nunca tinha feito, a nível profissional, mais nada. A Não única tinhas tido coisa. outra experiência, não é? Nada. Aquilo para mim era a única coisa que eu sabia fazer. E de repente, quando tu percebes isso que acabaste de dizer, que é se tu tirares tudo o que tu aprendeste aqui e levares para o mundo, seja para o que for, acredita que é uma mais-valia enorme. Eu não tinha essa consciência. Não tinha. Não tinha mesmo. E é muito engraçado e é muito interessante conseguir chegar a essa conclusão, não é? Que o que tiraste da rádio, afinal, foram, não só da rádio, mas também seguramente do nosso curso superior, que foram tantas as aprendizagens que com certeza temos ferramentas para fazer outra coisa. Com E certeza. assim é, tu tens as tuas ferramentas e estás a fazer outra coisa e estás feliz. Muito, muito. E sabes o que é curioso? É que, por exemplo, olha, ainda este fim de semana tive um fim de semana giríssimo com amigas e publiquei coisas no Instagram, fui falando, estou aqui, estou ali, e uma delas dizia assim, Carolina, é incrível a facilidade com que tu agarras, e somos todas consultoras imobiliárias, éramos 3 amigas, 3 consultoras imobiliárias. Hoje em dia, ahm, as redes sociais são uma grande ferramenta para quem está na área, não é? Para gravar casas, para publicar coisas que temos à venda, casas que temos à venda, enfim, para tudo e mais alguma coisa, cada vez mais, não é? As redes sociais são uma grande ferramenta de trabalho. Mas naquele caso eu até estava em lifestyle, completamente lifestyle. E ali, é incrível a facilidade com que tu agarras no telemóvel, fala, como se nada fosse. E eu que digo, vocês nunca se podem esquecer, quando olham para mim, que estão aqui 16 anos de trabalho. Exato. Isto não aconteceu da noite para o dia. E eu tento sempre dizer isto a pessoas que até trabalham comigo. Como é que tu fazes isso? Eu não faço isto do dia para a noite, não é?
tudo se trabalha. Dizem que 10.000 horas de treino e somos bons a fazer alguma coisa. Olhem para mim há 16 agora já não é há 16, já é há 20. Exato. Olhem para mim há 20 anos atrás, não é? Está muito trabalho aqui. Está muito trabalho, até a nível pessoal, não é? Até no campo pessoal, está aqui muita coisa. Foram 16 anos a fazer isto. Portanto, eu tenho até a obrigação, não é? A obrigação de ter uma vontade e uma facilidade. Quem está a gravar um conteúdo pela primeira vez não tem. E está tudo bem. Era justamente sobre isso que eu queria também falar contigo, que as ferramentas, as estratégias, as técnicas que utilizaste nos teus tempos de locutora de rádio, com certeza que as consegues trazer para cá. Por exemplo, em que medida é que a tua facilidade em comunicar, em expores a tua ideia, em fazeres passar uma imagem, é uma mais-valia para o teu trabalho? Em tudo. É aquilo que eu estava-te a dizer, Ana, em tudo. A facilidade que eu tenho, ao nível da comunicação, de gravar conteúdos, de falar em público, de expor a minha imagem, são tudo ferramentas que eu trago de trás, não é? E que hoje em dia são, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia enorme para ser uma consultora imobiliária. E com os clientes, no contacto direto com os clientes? Relações humanas, a comunicação é a base de tudo. Portanto, a partir do momento, todos nós temos aquelas pessoas que se vão ter uma reunião muito importante, ainda vão a tremer, mesmo que não haja exposição absolutamente nenhuma pública. Mesmo que seja uma reunião a dois, trancados num. É normal, as pessoas quando têm que comunicar de uma forma mais profissional, com uma maior eficácia, ainda pensam como é que eu vou conseguir fazer isto, não é? Para nós, acho que a nível geral, eu não estou a dizer que nunca fico nervosa, claro que Claro. fico. Aliás, eu lembro-me perfeitamente de me terem dito, porque durante muito tempo eu fiquei nervosa na rádio, não sei se sentes o mesmo, mas eu acho que até perder os nervos foram anos e anos e anos de caminhada. E mesmo até o último dia, se eu era posta a fazer alguma coisa que eu não Diferente. diferente, que eu não estava habituada a fazer no meu dia a dia, eu ficava super nervosa. E lembro-me perfeitamente, não me lembro quem me disse por acaso, mas lembro-me perfeitamente que alguém me disse: Carol, no dia em que tu não ficares nervosa, vai ser o dia em que tu vais errar. Porque quando tu baixas a guarda, não é? Quando tu baixas a adrenalina e pensas, pá, isto está Estou à abafado, vontade. estou à vontade, é quando tu realmente começas a não ser tão boa. Porque já levas aquilo muito. Eu não estou a dizer que eu todos os dias estava uma pilha de nervos, não é isso que eu estou a dizer. Mas demorei muito tempo a perder os E nervos. é aquela dose certa É a dose de certa, claro. nervosismo, que é o Mas suficiente. durante muito tempo a dose estava demasiado elevada. Os primeiros tempos foram muito difíceis mesmo. Então, mas então ajuda-me aqui também a pensar uma coisa, porque eu também senti isso. Durante muito tempo foi muito difícil. Em termos de De ansiedade. ansiedade, Ansiedade. Aquilo era mesmo ansiedade. causava-me ansiedade. Aquilo de tu sabes que vais abrir o microfone e que vai no ar e que milhares de pessoas te vão ouvir e que depois se eu digo algum, e eu acho que tu também tens essa noção, se nós temos o azar de errar uma vírgula, Sim. cai-te meio Portugal em cima. Cai-te mesmo meio Portugal em cima, é incrível. Sim, o poder da crítica Da é crítica, muito, é uma muito exposição forte. muito grande, Sim, ficas vulnerável, sim. ficas muito vulnerável. Mas ia-te perguntar, como é que tu, sentindo tanto nervo, tanta ansiedade, como é que tu decidiste? Ok, não, apesar disto tudo, é por aqui que eu quero continuar. Olha só, eu isso agradeço a uma única pessoa, de seu nome Luís Salgueiro. Meu diretor na altura, e eu cheguei a ir ao gabinete dele e disse: Eu peço imensa desculpa, eu fui um erro de casting. Eu disse mesmo, ao final de 3 semanas, eu disse: eu fui a pessoa errada, eu não deveria estar aqui, eu quero me ir embora. Eu não estava mesmo a aguentar a pressão, Ana. Acho que nunca contei isto. Não estava mesmo, mesmo, mesmo a aguentar a pressão. E é incrível. Eu sou grata pelo resto da minha vida ao Luís, que, que naquela. Eu acho que ele olhou para mim com olhos. De quem estava a ver uma miúda. Eu era muito miúda. Tinhas saído da faculdade. Eu não tinha sequer saído da faculdade, ainda Foi estava a estudar, ainda foi no durante. último ano. E eu acho que ele percebeu perfeitamente o que é que eu estava a sentir naquele momento. Eu acho que claro que ele percebeu, ele tinha muita experiência, não é? É um gigante da rádio, ele sabia, foi um grau de empatia completamente fora de série. Ele sabia perfeitamente o que eu estava a sentir e teve uma conversa comigo. Eu perdi completamente a noção do tempo. Mas uma conversa muito bonita. E foi ele que me convenceu a ficar. Eu acho que ele viu alguma coisa em mim, honestamente, e na altura, passado muitos anos,
Eu disse, ó Luís, porquê que naquele dia não disse, olha, porta da rua, segundo dia da casa, para quem não quer há muito, porque havia tanta gente a querer, Ana, tu Claro, sabes, claro, claro. não é? Havia tanta gente a querer uma oportunidade ali, de repente eu até me senti mal, porque eu estava num sítio onde eu sabia que tanta gente queria estar e quase que estava a virar as costas ao desafio. Tive vergonha de mim, mas aquilo estava-me a fazer tão mal que eu disse: pá, não, Carolina, não é por aqui. E ele teve uma conversa tão bonita comigo, uma partilha tão grande. E eu, muitos anos depois, disse: ó Luís, naquele dia, porquê que não me disse? Olha, está tudo certo, vá à sua vida. E ele disse: porque eu vi em si aquilo que você ainda não tinha visto. E não me enganei. Tantos anos depois. Sim. Isto é muito bonito. E eu acho que. Bem, há quem diga que ter sorte dá muito trabalho. E eu sou grande defensora desta ideia, que ter sorte dá muito trabalho. Mas naquele momento eu ainda não tinha provas dadas de trabalho, Ana. Essa é que é a verdade. E eu acho que há sempre uma estrelinha e há sempre um fatorzinho de sorte Aquilo naquilo que tu não consegues aquilo que tu não controlar. consegues controlar. É uma variável da equação. Não estou a dizer que o trabalho e o empenho que tu colocas nas coisas não têm um peso muito maior no final do dia, mas aquela estrelinha também conta. E o Luís Salgueiro foi sem dúvida uma estrelinha na minha vida. Portanto, o Luís Salgueiro também naquela altura ele conseguiu comunicar de forma exímia. Claro, Não só usando empatia, mas também, se calhar, claro, sim. contando uma história, um storytelling que E foi mostrava. exatamente isso. Não quero falar aqui sobre a conversa que Claro, nós tivemos, a claro. história, mas foi exatamente isso. Ele contou-me uma história. O storytelling, não é? Que é essencial Que é para quem comunica, essencial. não é? Ele contou-me uma história. Foi Olha, exatamente isso. o nosso episódio trata sobre hoje a comunicação autêntica. Estava aqui a pensar, Carolina, concordas? Ok, estamos as duas de acordo nesta base que para comunicar autenticamente, cada comunicador tem que ser ele próprio. Mas concordas que há aqui uma dose certa de emoção, que é o que cada um traz, a bagagem que cada um traz para a sua comunicação, balanceada com alguma técnica? Sem dúvida. Sem dúvida. E quando eu digo que temos que ser autênticos, estava a falar do lixo, estavam a vir as lágrimas aos olhos, não é? Eu estou farta de dizer, isto sou eu. Isto sou eu. Mostra fragilidade, vulnerabilidade. É o que eu estou sempre a dizer. Chorar em frente aos meus filhos. Eu choro à frente dos meus filhos. Isto sou eu. Isto para mim é comunicação autêntica. Eu não tento ser aquilo que eu não sou. Eu tento limar arestas, obviamente. Acho que todos nós temos que Bom, ter essa humildade para perceber, ok, eu aqui posso melhorar, eu aqui posso ir mais para aqui, mais para ali, e ir melhorando, aprimorando muita coisa. Mas a Carolina é Carolina. Quem me segue no Instagram sabe. Olha, o que é que eu chamo de comunicação autêntica? Isto de vender casas, ser consultora imobiliária, tem uhum. sempre aquela postura muito mais certinha. Eu que digo, eu tenho saudades de algumas coisas na rádio, nomeadamente de trabalhar de calças rasgadas e havaianas. Isto aconteceu, ok? Ahm, Não vais vender uma não, casa de calças rasgadas e vai. infelizmente gostava, mas não é? Mas, por exemplo, publico muita coisa da minha vida pessoal no Instagram, muito, aliás. Eu diria que 70% do meu Instagram continua a ser a minha vida pessoal. E deste fim de semana, como te estou a dizer, fui sair. Grande a festa, estou a dançar, estou com as amigas, estou a beber um copo de vinho. Isto sou eu. E quem se quiser relacionar comigo, relacionar entre aspas, quem se quiser, Identificar. é isso. É comigo como eu sou. E fui a um clube de strip no fim de semana. Ai, Carolina, não Eu publico. sei, Carolina, eu Tu vi. viste, não Vi é? os teus Tu stories. viste. Acho que tu também disseste que querias lá ir. Olha a Carolina a tirar debaixo do quando vai. E ela escolhe, Carolina, mas tu não tens clientes no teu Instagram, tu não tens. Pá, tenho, mas isto sou eu gosto de me divertir. Não me torna uma pessoa menos séria. De todo. O facto de gostar de ir a um jantar, a um restaurante diferente, aquilo é um restaurante como outro qualquer. Quer dizer, como outro qualquer não é. Mas pronto, com Fala-me sobre os essas restaurantes que frequentas. tem essa especificidade, vá. Mas é giríssimo, é super divertido para ir com um grupo de amigas. Foi e elas estavam a dizer assim: ai, Carolina, mas tu tens clientes no teu Instagram? Tenho. Mas isto sou eu. E, portanto, nunca um cliente se afastou por tu seres tu. Não, pelo contrário, eu acho que se calhar, eu não vou dizer que não há pessoas que não trabalhem comigo por ser eu. Uhum. Mas gratidão, tenho muitas, mas muitas mesmo que trabalham comigo por eu ser eu. Não é? E é isto que eu tenho que pensar, eu não vou agradar a gregos e a troianos nunca na minha vida. Claro. Portanto, se calhar há muitas pessoas que optam, eu não vou trabalhar com ela por X, Y, Z, mas graças a Deus, e a mim também, não é? Muito a ti também, claro. Muitas trabalham comigo precisamente por eu ser eu. E é assim, está tudo bem. Olha, Carolina,
Já alguma vez saíste de uma reunião em que sentiste que, epá, não consegui passar a mensagem como eu queria, apesar de tanto tempo de experiência? Já, já não sou um robô, não é? E isso acontecia na rádio também, muitas vezes eu dizia: "Hoje não tive no meu melhor". Ah, eu sou uma pessoa, não é por eu ter Aliás, acontece a todos, não é? Há acontece a algures na todos, nossa vida, seja no trabalho, seja nas relações seja o pessoais, que for, não claro estamos que no sim. nosso melhor. Claro que sim, houve muitas vezes na rádio em que eu senti não estive no meu melhor. Ah, agora, há muitas vezes que eu sinto eu não estive no meu melhor e tenho a certeza que isso irá acontecer para o resto da minha vida. Tenha eu as ferramentas que tiver, tenha eu o know-how que tiver, vai sempre acontecer. E é isso que me distingue do chat GPT e afins que eu tenho uma certa aversão. São úteis, mas não nos substituem. Exatamente. Olha, mas voltando aqui ao que tu estavas a dizer, que havia dias em que estavas na rádio e tinhas a noção que não estavas no teu melhor. Também me aconteceu, como podes calcular. Mas eu acho, Carolina, que. Posso te interromper, Ana, Sim, que é uma coisa que nunca se deve fazer, mas desculpa. diz-me. Sobre comunicação autêntica, deixa-me dar aqui este parênteses e sobre precisamente ah, ter tido dias em que eu achei que não estava no meu melhor. Eu acho que a emissão de rádio que eu fiz que mais marcou a minha vida, Pela positiva? diz-me tu. Ok. Vamos lá. Ah, Desafio. foi um dia em que eu pensei, eu tive um problema a nível pessoal muito sério. E eu pensei, vou trabalhar ou não vou? Olha, mais uma vez que eu já está aqui, ok? Isto sou eu. E eu fui. Porque eu fui e disse assim: não, eu vou porque eu sei que eu vou chegar lá e as coisas vão melhorar. Porque a rádio tem esse efeito em nós, não é? A partir do momento em que nós começamos, aquelas 4 horas, parece que a tua alma sai do corpo. Mas naquele dia não foi. Naquele dia eu fiz uma emissão que eu sabia que não me estava a correr bem. Eu estava péssimo. Sabes quando estás mesmo um caco e és obrigada a estar lá em cima e a fingir que nada está a acontecer na tua vida? Lá está, não dá para fingir, não é? Não dá para fingir. E eu disse: eu lamento imenso. E disse no ar: eu lamento imenso, eu hoje não estou bem. Disse mesmo: olha, eu sei que eu tenho. Eu teria que estar aqui para ti que me estás a ouvir. Eu devia estar super feliz, super contente, a animar a tua viagem de regresso a casa. Eu estava a fazer o regresso a casa naquela altura. Mas lamento, eu hoje não estou bem. E começo a chorar. Olha, foi o meu melhor programa de rádio. As pessoas ligaram-se a mim de uma maneira, não é? Criou-se ali uma relação de carinho, de cuidado, de amor, de empatia, como eu nunca tinha vivido em rádio. Eu podia ter ido pelo caminho mais seguro do vou utilizar só aquilo que eu sei a nível de ferramentas. Eu vou ativar aqui as minhas ferramentas todas, vou pôr aqui as minhas ferramentas todas a bombar e vou fazer um programa de rádio como se nada tivesse a acontecer. Eu optei por ser autêntica. E E foi a fizeste melhor. o melhor programa da tua vida. Eu diria que sim. Eu, pelo menos, tenho a certeza que naquele programa, hum, eu realmente toquei pessoas. Oh, Carolina, eu acho que nós de facto temos aqui um percurso muito paralelo, porque tu estavas a falar. Eu estava-me a lembrar justamente também de uma emissão que eu fiz. Eu não me lembro o motivo porque é que eu não estava bem, mas também não estava bem. E, e eu pensei, não sou capaz de estar bem, não tenho como estar aqui super bem disposta, bora lá. E eu fiz o mesmo que tu. Eu assumi, Assumiste. assumi, eu Uhum. assumi. Eu hoje não estou bem. Disse mesmo, não estou bem, não me apetecia estar aqui. Porque assumi que já aconteceu na vida de todas as pessoas que me estavam a ouvir naquela hora, que já lhes teria acontecido pelo menos uma vez na vida, não apetecer ir trabalhar. Claro. E eu naquele dia assumi, hoje não estou bem, estou muito cansada, não me apetecia nada estar aqui, mas tenho a certeza que com a sua ajuda desse lado, com a sua compreensão, vamos fazer o caminho juntos. É isso. Carolina, é mesmo que tu, Foi a melhor igual, emissão. Não foi, diz, não foi consigo incrível. dizer que foi a melhor, mas Não, ah, mas tiveste ali muito, foste muito muito, acolhida pelo público, tal e qual como eu. Recebemos ali um muito, abraço de quando não estávamos à espera. muito. De repente, aquele, no meu caso, o meu estúdio, no teu caso, o teu estúdio, ficou ali um sítio quentinho, ficou o coração. Sem dúvida. E portanto, isto é muito. É ser autêntico. É de ser autêntico. Lá está. E eu perdi naquela pergunta que eu te ia fazer quando Eu me me interrompeste. desculpa, Não percebo faz que não se mal. deve Não, interromper mas ninguém. repara, não faz mal. Porque, de facto, hum, é isto. É isto que nós estamos aqui a falar. É a comunicação autêntica. É deixar-nos ser
Balizando, obviamente. Balizando, exato, não vale tudo, não vale ofender, não vale chamar nomes, enfim. Exato. Comunicar não é ofender. Também recorrendo aqui a algumas técnicas que nós recorremos, quer eu, quer tu nessa altura, nós dissemos o que estava a acontecer, dissemos-lo utilizando técnicas que nós aprendemos, fazendo as pausas, falando se calhar com um tom mais baixo, mas no fundo, estas técnicas que nós estamos aqui a falar, se tu, se tu te deixares falar, se tu te permitires comunicar, isto vai estar conjugado, vai fazer sentido. Nem precisas muito pensar nisto, porque quando estás a falar o que estás a sentir, há necessidades de fazer pausa às vezes, não é? Claro, e nós fazemos aquilo que em rádio, não é? Nós fazemos aquilo que para as pessoas é o mais surpreendente, não é? Eu acho que essa é uma das grandes magias e um dos grandes mistérios e uma das maiores coisas que nós aprendemos e que é muito difícil, que é ler ou falar. Exatamente. Como é que tu consegues dizer aquilo tudo? Eu estou a ler, não estás nada. Não, não, é impossível. Tu estavas a ler, eu estava a ler. Nós temos esta capacidade, que não é de toda uma capacidade que o universo chegou aqui e mandou um raio. Aprende-se, Trabalha-se. trabalha-se, são Nós, quando estávamos na técnicas. escola primária, não sabíamos ler assim. Lia-se como Exatamente. todos os meninos liam. Exatamente, exatamente. Quem diria que nós estamos a ler, não é, Ana? Muitas vezes, não estou a dizer que é sempre, Sim, mas não é nós sempre, somos mas capazes de ler uma página inteira e as pessoas jurarem que nós estamos a falar. lá está, exatamente. Faz parte de ser locutor, estás a fazer aquela locução. Exatamente. Carolina, já falámos, portanto, desta vez que, enfim, que algumas reuniões já aconteceu, não estás no teu melhor, Uhum. que nos levou para este episódio lindo, de não estás no teu melhor naquela emissão. Mas e aquela reunião que te correu super bem, em que tu saíste de lá e pensaste, bolas, estive mesmo bem aqui, comuniquei mesmo como queria, consegui fazer passar a minha mensagem com clareza, com convicção, com persuasão, que é uma coisa que tu precisas muito no teu Claro. local de trabalho, aliás, sim, no teu trabalho hoje em dia. Felizmente acontece muitas vezes. Eu acho que é isto que eu trago, é a capacidade, para já nós temos uma capacidade herdada completamente da rádio, que é a capacidade de síntese. Enquanto as pessoas falam, 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 e já está tudo tipo, e falam, nós temos esta capacidade de agarrar numa ideia e colocá-la em 6 segundos, que é uma coisa que nós fazemos diariamente em rádio, não é? Nós conseguimos ser muito bons no ato do resumo, não é? E que é muito E difícil. que é muito difícil. É muito difícil. Aliás, o meu filho, o João Maria, está com 10 anos e no colégio dele, desde dos 3 anos, que eles, e isto é uma coisa que eu aprecio muito, que eles são testados e postos à prova no sentido em comunicar em público, fazem apresentações aos amigos, Olha que bem. têm um clube de leitura desde os 5 anos, 4, 5 anos, se não estou em erro. Obviamente, com 4, 5 anos ele não sabia ler, mas eu contava-lhe uma história, depois ele tinha que reproduzir, e a Maria também, agora, mas é 2 anos mais nova, tinha que reproduzir e contar a história à turma. E portanto eu fico muito feliz porque sei que é um big issue na vida de muita gente ver que eles desde pequeninos na escola estão a treinar. Agora está no 5º ano e o grau, obviamente, de dificuldade só. Portanto, já não é uma pequena história, já é o livro. Neste caso, ele está a ler os 7. Já estamos ali num livro que ele diz: bem, mas isto não tem imagens, é só letras. só letras. Eu disse: bem-vindo a 5º ano, Jorge, então bora lá treinar. E como é que nós estamos a treinar? Eu digo: lês 10 páginas por dia, a seguir a ler as 10 páginas por dia, tu vais contar a história à mãe. E o que é que eu estou a obrigar a fazer? O resumo. E é engraçado que da primeira vez que ele me veio contar as primeiras 10 páginas, ele disse: depois houve um cão que apareceu e ele teve que. Esquece isso. João, o que é realmente importante? O que é realmente importante das 10 páginas que tu leste? Como é que tu me consegues contar isso? E vou pôr no cronómetro. Tens 3 minutos. Tens 3 minutos, filho. Começar a treiná-lo desde pequenino. Conseguir Para, passar o porque isto essencial parece uma mensagem. coisa tão fácil e não é. Então, eu sinto muito isso, Ana, que uma das minhas grandes capacidades é conseguir ser muito assertiva naquilo que eu digo. Eu sou muito assertiva. As pessoas perdem imenso tempo a falar sobre coisas que não são importantes para a questão em concreto. E as pessoas dispersam. As pessoas têm muito pouco. Nós temos também esta certeza de que o grau de concentração efetivo de uma pessoa em determinada mensagem é muito curto.
Sim, é pouquíssimo, É são pouquíssimo, segundos. são segundos, eu não me lembro já, olha, eu acho que são 11. É muito curto a capacidade que uma pessoa tem em focar em determinada mensagem, é de segundos. Aliás, agora nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, são 3 segundos. Ou tu agarras aquela pessoa em 3 segundos, ou então Ok, já foi. foste. Já Já foi. foste. E então, eu acho que isto é uma das, há muitas, mas é uma das minhas grandes mais-valias enquanto pessoa ligada à área da comunicação. Mas eu penso assim, Ana, e se eu fosse médica, se eu fosse engenheira, se eu fosse advogada, se eu fosse veterinária, se eu trabalhasse numa loja a vender roupa, se eu trabalhasse numa lavandaria, num talho, num supermercado, não seria igual. Precisas. Seria exatamente igual. Sim, eu acho que Hum. as pessoas não têm muita noção, quando se fala no abstrato, não têm muita noção do quão importante são as capacidades, as skills de comunicar. Uhum. Até ao ponto em que tu um dia tens que apresentar um PowerPoint, tens que ter uma reunião na tua empresa, tens que ir à administração e apresentar resultados, e de repente aí percebes: "Ah, espera, falta-me aqui qualquer coisa, sentes-te um bocadinho descalço." E sim, as capacidades de comunicação são muito importantes para todos, é transversal, até nos nossos relacionamentos pessoais, como estávamos a falar há pouco. Sem dúvida. E as pessoas só têm noção disso, mesmo quando faz falta, naquela situação de trabalho muito específica. E a boa notícia, lá está, é que são skills que se trabalham, como nós falávamos. Carolina, já estamos aqui a conversar há um bocadinho, a nossa conversa está-se a aproximar do final, mas antes, tenho aqui uma pergunta que eu acho que sei qual é a resposta, mas quero que me dês a resposta. Tu tens medo de falar em público? Zero. 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 Não tenho mesmo. Zero. Mas atenção, e pergunta-me assim, Carolina, mas sempre foste assim? Não. A minha mãe diz, e eu lembro-me, minha mãe diz que era bicho do mato. Eu não era nada, eu não era uma criança minimamente sociável, minimamente dada. Eu era muito metida em mim, muito fechada. Ahm, Depois, na fase da adolescência, comecei a mudar e mudei bastante. Já comecei a ser uma miúda muito mais extrovertida, muito mais sociável, mais faladora, mas ainda assim, eu acho que a chave, a grande viragem foi sem dúvida a minha entrada na rádio. E eu, quando entrei na rádio, eu entrei para produção, não é? Portanto, eu não. Estavas atrás do microfone, quer dizer, estavas na parte da produção, nos bastidores. Sim, Atrás do microfone, não nós agora. sim, sim, Não, nós sim. estamos à frente do microfone. Estamos à frente. Exato. Estavas atrás. Sim, eu comecei a escrever, comecei na produção, portanto. A procurar conteúdos, não é? Sim, exatamente. Portanto, foi tudo. É o que eu digo, imaginemos uma escadaria, não é? Se eu imaginar uma escadaria, foi de grau a degrau, de grau a degrau. Portanto, conquista a conquista, foi uma coisa que foi aos poucos e, portanto, às tantas, tornou-se algo muito natural na minha vida. Hoje em dia, depois de tanto de grau que já subi, que obviamente a escadaria nunca termina, não é? É tipo o pé de feijão. Exato. A escadaria nunca termina, mas hoje em dia, felizmente, já tenho esta certeza que a minha resposta é zero. Custa-me zero falar em público. E já que estás a falar da parte da produção, consideras que a produção também desenvolveu em ti outras skills de comunicação muito importantes, como é o caso de escrever? E escrever, Sim. neste caso, para rádio, que é muito específico. Uhum. Quando eu te digo que estive na produção, eu nunca cheguei a fazer guiões. Eu não era produtora de ninguém. Eu, naquela altura, quando comecei em rádio, estava num departamento muito giro, que era o departamento criativo. E fazia spots. Portanto, Ok. estava mais ligada à publicidade. Mas também escrevias os spots? Escrevia os spots, só que era só spots criativos. Só quando Ok. tínhamos que criar alguma coisa fora da caixa. E isso foi muito giro, porque obrigou-me mesmo a pensar fora da Bem, caixa. aí então ser muito concisa também. Muito, Um muito, spot tem 20 segundos, 30 no máximo. muito. 1 minuto, os spots longuíssimos, não é? Isso é uma eternidade para os spots. É, ui! Sim, sim, foi muito giro, foi muito giro. E tudo o que nós fazemos na vida, tudo se ganha, ou se ganha ou se aprende, não é? Exatamente. Portanto, eu ganhei muito e aprendi muito em começar no backstage da rádio, não é? E mesmo quando começo no microfone, também foi, por isso é que eu digo que foi mesmo de grau a degrau, foi muito gradual. Eu não começo a fazer programas. Eu comecei no trânsito, portanto, a primeira vez que eu tive que falar, eu só tinha 1 minuto.
Reduzido, lá Não está. eram Mas 4 horas de compensar. emissão, não é? Eu só tinha 1 minuto. Portanto, foi tudo muito gradual, foi step by step. Carolina, como neste podcast nós olhamos de frente para o medo de falar em público, este espacinho no nosso programa é dedicado a dar uma dica, uma estratégia, uma técnica de comunicação para quem nos está a ouvir e que sente um certo medo de falar em público e que possa utilizar a tua dica, a tua estratégia, a tua técnica, como forma de melhorar essa capacidade. O que é que tu dirias a quem nos está a ouvir e que tem medo de falar em público? O que é que deve fazer para melhorar? Se eu posso dar uma? Vamos ver, vá, começa com uma. Não consigo escolher. Eu acho que há duas que para mim são imprescindíveis para quem quer começar. Portanto, não consigo optar. Pai, desculpa, mas Ok, vão então ser vá. duas, está Pronto, bem? ok, ok. Primeiro, e isto é uma coisa que eu estou sempre a dizer a muita gente que me rodeia, nomeadamente agora na área do imobiliário, e que começa a fazer conteúdos. E isto, eu não sei, também deves ter ouvido esta frase N vezes na tua vida. O melhor improviso é o que está escrito. Portanto, é aquela coisa de nós estamos a ler. Na rádio muitas vezes não parece, mas nós estamos a ler. E, portanto, se queres fazer uma boa apresentação, prepara. Não vais para lá inventar ou divagar ou o que quer que seja. Portanto, o melhor improviso é o que está escrito. Esta frase, para mim, diz tudo. Se nós queremos fazer uma boa apresentação, se nós queremos ser eficazes na nossa comunicação, tem que estar no papel, tem que nascer no papel. O primeiro passo é escreve. E se for preciso, escreve de novo. E se for preciso, escreve de novo. Eu nunca mais me esqueço que na faculdade eu estudava assim. Eu escrevia, ia ficando na cabeça, não é? Ia ficando na cabeça. E, portanto, esta é a minha primeira dica. A segunda já é uma coisa muito mais prática de como é que eu posso treinar mesmo para falar em público. Vou dar duas opções. Depois de escreveres, Sim. de estudares muito bem aquilo que tu tens que dizer e de perceberes também muito bem aquilo que estás a dizer e de sentires, espelho. Vai para o espelho. Espelho, espelho, espelho. Outra opção, que para mim até é melhor do que o espelho. Grava-te, agarra no telemóvel, não custa nada. Hoje em dia isto é tudo muito fácil. Já escreveste o que tens que fazer, já tens tudo no papel, então agora larga um bocadinho o papel, está tudo já na tua cabeça, já tens o teu guião todo mental. Telefone, câmara de telefone, grava. E grava 1, 2, 3, 10, 20 vezes, as vezes que forem precisas. E quando tu gravas, tu consegues muita coisa. Primeiro, começas-te a habituar a ouvir-te, que é uma coisa que muitas pessoas não gostam, não é? Ninguém gosta de Ninguém te ouvir à gosta. primeira vez. Ninguém gosta, De te ouvir. verdade. E depois tens a possibilidade de te ver live on tape e perceber, ok, eu acho que aqui posso fazer assim, acho que aqui posso fazer assado, eu aqui estava mais inseguro, perceber porque é que eu estava inseguro, então como é que eu posso melhorar aqui, como é que eu posso melhorar ali. E quando tu estás a falar para a câmara, depois é só imaginar que estás a falar para alguém. E mesmo quando tu falas para 1000 pessoas, tu só tens que imaginar que estás a falar para uma, não é? Na tua cabeça tu podes estar a falar com uma pessoa, a pessoa que tu achas que seria a pessoa ideal para estar à tua frente naquele tipo de discurso. Não sei se eram as dicas que tu gostavas. Isto não são dicas, isto foi uma masterclass. Acho que me estiquei aqui, era uma, desculpa, foram 2h30. Mas foi incrível, uma masterclass incrível. Obrigada. Carolina, adorei a nossa conversa, adorei esta mini masterclass Oh, improvisada, mas muito rica. Gostei imenso. Muito obrigada por teres vindo falar aqui ao Falar Sem Medo. eu é que agradeço. Olha, tu sabes o quão feliz eu fiquei no dia em que me ligaste. Aliás, primeiro falaste comigo pelo Instagram. O poder das redes sociais, mais uma vez, não é? Depois falámos ao telefone. Sou mesmo grata pelo teu convite. Fiquei mesmo, mesmo, mesmo feliz que me tenhas convidado para estar aqui contigo. E eu fiquei tão feliz por teres ficado feliz que não acreditas. Obrigada. Neste episódio de Falar Sem Medo, falámos com a Carolina Camargo e nós acreditamos que falar sem medo não é um talento, não é uma competência, ou melhor, é uma competência, mas que se trabalha, que se treina. E, portanto, se quem está a ver e ouvir já chegou até aqui, então há uma boa notícia, é que já está a treinar. Falamos em breve, sem medo novamente. Beijinhos.